Série Mais Fé, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 17, Gênesis, capítulo 49 ao capítulo 50. Depois chamou a Jacó seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que vos anunciei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Ruben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Turbulento como as águas não será o mais excelente, pois subistes ao leito de teu pai, subistes à minha cama e a contaminaste. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, pois no seu furor mataram homens, e na sua teima jaretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Judá é um leãozinho. Subistes da presa, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão mais escuros do que o vinho, e seus dentes mais brancos do que o leite. Zebulão habitará no litoral, e servirá de ancoradouro de navios. O seu termo se estenderá até Sidom. Isacar é jumento forte deitado entre dois fardos. Viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e baixou o ombro à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Quanto a Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante, e ele providenciará delícias reais. Naftali é uma gazela solta que profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus em cima, com bênçãos do abismo que jaz embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até o cimo dos montes eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas estas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Depois lhes ordenou, dizendo: Eu estou para ser reunido ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, o Eteu, com aquele campo como propriedade de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a caverna que está nele foram comprados aos filhos de Hete. Acabando Jacó de dar estas instruções a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido a seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai. Assim os médicos embalsamaram a Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, pois assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 7 dias. Passados os dias de seu choro, disse José à casa de Faraó: Se achei graça aos vossos olhos, rogo-vos
que faleis ao ouvido de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, dizendo: eis que eu moro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora peço-te que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. Respondeu Faraó: sobe à sepultura teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar a seu pai. Subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José, e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus pequeninos, e os rebanhos e o gado. Subiram também com ele tanto carros como cavaleiros. O cortejo foi grandíssimo. Chegando eles à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali um grande e forte pranto. Assim fez José por seu pai um grande pranto por 7 dias. Vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto da eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. Por isso chamou aquele lugar de Abel-Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe os seus filhos, assim como ele lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e sepultaram na caverna no campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, como propriedade de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele, os seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: somos teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. Ele viveu 110 anos, e viu os filhos de Efraim da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sob os joelhos de José. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e então fareis transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que o embalsamaram, puseram-no num caixão do Egito.